Tudo bem, pessoal. Obrigado pela presença em mais um webinar da FIA. Esse é um webinar que está sendo organizado pelo Lab Martin. O Lab Martin é o grupo dentro da FIA que congrega as atividades, as pesquisas e os cursos relacionados com marketing, branding e todos os temas correlatos. Tá? Eu queria agradecer a presença do Daniel Toledo. Já já eu apresento o Daniel, ele vai falar um pouquinho conosco sobre pricing, revenue growth, que são temas cada vez mais presentes e ainda desafiadores do ponto de vista da compreensão de como utilizar isso na gestão do negócio, na gestão de marketing, na correlação com a demanda e assim por diante. Tá? Então, Daniel, obrigado pela presença. E, mais uma vez, obrigado a todos que estão assistindo o webinar pela presença e por estarem aqui conosco. Tá? Antes de começar o webinar propriamente dito, eu vou fazer uma breve apresentação do Lab Martin, explicar o que é o Lab Martin, onde nós estamos situados dentro da FIA, e um pouquinho do que a gente faz e a gente oferece. Tá? São 4 slides somente, e depois, na sequência, eu já passo a palavra para o Daniel para ele começar. Tá? Então, vamos lá. Muito bem. Então, estamos para o nosso webinar hoje, no dia 3 de agosto. Né? Eu sou o professor Marcos Machado, eu sou coordenador técnico do Lab Martin, tá? E vou estar moderando o evento hoje aqui com o Daniel e com vocês, com os participantes. Né? A FIA, né, muitos de vocês são participantes de outros webinars da FIA, a FIA Fundação Instituto de Administração, oferece um conjunto bastante completo, né, de cursos na área de negócios, na área de business, marketing, varejo, finanças, é uma das escolas de negócios mais conceituadas dentro do Brasil. Ela nasceu ligada a professores da FEA, que passaram a oferecer cursos avançados de capacitação e gestão para o mercado de negócio, administração em geral, e também em consultoria. Tem uma foto da sede da FIA, para quem não sabe, fica ali no prédio onde antigamente funcionava o Senhor Abril, bem pertinho ali da Rebouças, da Eusébio Matoso. Tá? E o Lab Martin, como eu já mencionei, antes de começar a apresentação, propriamente dito, é a área dentro da FIA, é o programa que congrega os cursos e as pesquisas ligadas às atividades de marketing nas organizações e também a sua conexão com o design. Na verdade, o nosso nome é o Lab Martin e Design. Tá? Os dois coordenadores do Lab Martin são o professor Andrés, que é o coordenador, e a Kavita, que está aqui entre a audiência, né? Ela já mandou uma mensagem dando boa noite a todos, ela está acompanhando à distância, e por isso que ela não está podendo fazer a moderação hoje. E eu sou o coordenador técnico, envolvido diretamente com alguns cursos dentro do Lab Martin, vou estar aqui hoje com vocês moderando. Tá? E o que a gente oferece no Lab Martin em geral para o mercado? Consultoria, atividade de consultoria para organizações privadas e públicas ligadas às práticas de marketing, pesquisa de mercado, educação executiva, que são os programas in company, feitos e concebidos sob medida para diferentes organizações, os MBAs de marketing, a gente tem 3 MBAs de marketing, marketing de serviços, marketing branding e o MBA de marketing, e pós-graduação em marketing, e uma série, um conjunto bastante amplo de extensão de cursos ligados a práticas específicas de marketing. Então, em linhas gerais, um pouquinho do que é o Lab Martin dentro da FIA e um pouquinho da FIA, que já é familiar para a maior parte de vocês que já participam de outros webinars nossos. Tá? Muito bem. O Daniel vai falar um pouquinho sobre o revenue, o que é isso, vai explicar um pouquinho do conceito, como isso entrou nas empresas, como começaram a surgir cargos de gestão, a relação com precificação e a relação de precificação com o desempenho das empresas, o desempenho de marketing, o desempenho geral, rentabilidade, demanda e assim por diante. No final, ele vai falar um pouquinho, né, um pouco de mensuração, para que vocês possam entender nas empresas, nas corporações onde vocês estão, em que nível esse aspecto está sendo aplicado ou não dentro da empresa, até para que vocês possam fazer uma autocrítica e, eventualmente, trabalhar dentro da empresa, dentro da organização, no sentido de usarem essas práticas para melhor gestão e melhor desempenho. Tá? Eu vou pedir a todos que, caso vocês tenham perguntas, coloquem aqui no chat, tá? E eu vou, ao final, abrir para uma sessãozinha de perguntas, eu vou agrupar as perguntas por tema, por similaridade, talvez eu mesmo faça algumas perguntas, talvez não, com certeza farei, porque tem temas interessantes que eu também queria esclarecer e aproveitar a presença do Daniel aqui para esclarecer, tá? Então é isso, pessoal, bem-vindos mais uma vez, obrigado pela presença. Daniel, obrigado pela presença, mais uma vez, por dispor a estar aqui à noite conosco e falar um pouquinho sobre esse tema com o pessoal. A palavra é sua, e a hora que você quiser começar, toca em frente. Obrigado, Marcos. Bem, primeiro eu queria agradecer também o convite de vocês. Muito contente de estar passando esse momento aqui com todos.
contar um pouquinho da minha experiência, da disciplina e com certeza vou conseguir ajudar bastante pessoas que têm curiosidades mais sobre a disciplina, sobre quais são as nossas ações, qual que é o potencial que a gente pode ter com essa disciplina dentro das empresas, tá? Eu vou compartilhar minha tela, eu já vou aproveitar aqui para me apresentar. Aí vocês me avisam quando vocês estiverem vendo. Vamos lá. Tudo certo? Já apareceu? Tela cheia? Está com a capa da sua apresentação, Daniel. Perfeito, vamos lá. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho aqui de Revenue Growth Management e um pouco de Pricing, são disciplinas que vocês vão entender um pouquinho que elas são bem correlacionadas, tá? Bem, eu trabalho aqui nessa disciplina já tem alguns anos, tá? No caso, já fazem 10 anos que eu trabalho com essa disciplina. Meu nome é Daniel Toledo, muito feliz de estar aqui com vocês. Deixo aqui meu contato aqui embaixo, mas no final também eu compartilho um pouquinho. Sou economista, formada pela Universidade de São Paulo. Por onde eu passei aí nos últimos anos, sempre trabalhando aqui com pricing. Comecei lá em 2012, primeiro trabalhando em banco, tá? Depois fui para Latam Airlines, trabalhar com revenues. Vou contar um pouquinho para vocês, mas companhia aérea é o berço da disciplina, tá? Depois mudei totalmente de segmento, fui para o farmacêutico, trabalhei um pouco aqui na Roche e agora estou desde 2019 no McDonald's, liderando aqui a equipe de Revenue Growth e Pricing desde 2019 até então, tá? Também cuido de outras áreas, não apenas essa, cuido de Analytics, cuido também da parte de inteligência comercial aqui do McDonald's no Brasil, tá? Hoje eu montei uma agendinha aqui para a gente falar de alguns tópicos. Primeiro, acho que começar com a parte do que é Revenue. O termo até é um pouco difícil, eu tentei deixar a apresentação bem democrática e vou evitar ao máximo falar muito termo corporativo para ficar bem simples de vocês também entenderem os conceitos que eu vou tratar por aqui. Então, começo falando sobre o que é Revenue, passo depois sobre quais são as principais ferramentas de Revenue, as principais alavancas que essa disciplina pode usar. Comento também como você pode precificar um produto, seja um serviço que você esteja vendendo, seja um produto físico, etc. Tá? Vou depois passar para falar da importância do uso de dados para fazer dinheiro usando essa disciplina de Revenue Management e Pricing. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre qual que é a rota de Pricing e um pouco da maturidade da disciplina nas empresas. E finalizo aqui com as melhores práticas e com certeza essa aqui vai ajudar vocês no dia a dia, tá? Vamos lá. Então, pessoal, o que é Revenue? Afinal, esse termo é um termo que está ficando bem famoso, até quando você escuta alguns calls de algumas empresas, tanto brasileiras quanto estrangeiras, a gente vê que grandes marcas já têm essa disciplina dentro do corpo delas. Mas o que essa galera que cuida de revenue e pricing está fazendo no dia a dia? O que eles fazem em gestão, tá? Sei que o termo soa um pouco difícil, mas no fim, quando a gente fala de revenue e pricing, a gente está falando de ganhar mais dinheiro, tá? Seja via aumento da sua base de clientes, seja trazendo mais lucro, trazendo mais margem. Basicamente, revenue é falar de aumentar o resultado da companhia, tá? Onde começou essa disciplina? Então, essa disciplina nasceu lá em 1980, junto ali da desregulamentação do mercado de aviação americana, o mercado aéreo. As grandes empresas, então a American Airlines, United, se viram no mercado altamente competitivo, principalmente com a entrada das empresas low cost, né, que conseguiam operar com custo mais baixo, e as empresas maiores tinham uma estrutura de custos muito elevada, né? Então, a disciplina nasce nessas empresas. Imagina que sua empresa tem um custo fixo muito alto, né? Se você tem uma aeronave, sei lá, com 170 espaços, será que eu tenho que me preocupar tanto com a margem percentual? Porque o custo, né, é fixo daquela aeronave. Eu já tenho meu leasing, eu já paguei pela gasolina, né, pelo diesel, no caso, pelo jet oil, que vai estar abastecendo essa aeronave. Como que a gente faz uma gestão para a gente aumentar a receita da companhia? Será que vale a pena eu deixar de vender uma passagem porque ela está com a margem baixa e no fim eu ficar sem aquela receita ou não? Então a disciplina nasce nesse contexto, tá? Então, revenue permitiu que essas empresas tivessem um ganho de receita, eles usavam muito dado histórico e modelo de previsão aqui de demanda para auxiliar essa área para maximizar o resultado da companhia, tá? Então, quais são as principais ferramentas que essa disciplina de revenue e pricing tem nas mãos para aumentar esse lucro e resultado da empresa que eu comento com vocês? Acho que o primeiro e o principal é o próprio preço, é por isso que muita gente mistura essa gestão de
Revenue Growth Management com pricing propriamente dito. Então, preço é uma ferramenta e uma das principais para essa disciplina. A gestão do mix, né, do portfólio de produtos, mix de canal, também é uma ferramenta muito importante aqui para a disciplina. E, por último, não menos importante, aqui a demanda, né? Não somente eu preciso mexer no meu mix ou até mesmo no meu preço para trazer cliente. Então, essas são as 3 principais ferramentas que o Revenue tem em mão para fazer dinheiro, tá? Então, vou focar aqui um pouco no preço. Trouxe aqui um pedacinho de um exercício que a McKinsey fez alguns anos atrás para falar até sobre a importância do pricing, o poder desse preço. Basicamente, aqui que vocês estão vendo nesse gráfico aqui na esquerda de vocês, eles fizeram um exercício de, se aumentasse meus preços em 1%, quanto que vai para a minha margem, né, para o resultado da minha companhia depois? Eles identificaram aqui, nas maiores empresas americanas, um aumento de 1% de preço gerava em torno ali de 8% de aumento em lucro. Ou seja, preço, no fim, ele é uma ferramenta muito, mas muito poderosa mesmo para a gente incrementar a margem. Então, aqui até já faço uma provocação. Se essa ferramenta é tão importante, como a gente tem visto em diversas pesquisas, como será que hoje as empresas estão lidando com a precificação desses produtos? Será que eles estão conseguindo extrair o máximo possível dos seus preços para maximizar o resultado? Né? Quando a gente fala de preço, a gente sempre pensa em tabela de preço, promoções, desconto, assinatura, por exemplo, Netflix, cupons, pacotes promocionais e muito outro. Então, preço tem esse universo vasto e a gestão de tudo isso não é simples, tá? E isso que eu vou comentar um pouquinho mais com vocês, como é que a gente pode otimizar essa alavanca de revenue, né, que é o preço, para maximizar o resultado da companhia. Então, é comum a gente se perguntar coisas como, será que eu estou precificando correto? Precificar corretamente tem algum resultado para a companhia? Tem. O mais claro é o aumento do resultado, do lucro, né? Mas e o impacto para o consumidor no final do dia, ter um preço certo? Acho que quantas vezes, ainda mais no cenário que a gente vê agora, vive no nosso país de inflação super alta, a gente sabe que muita gente se depara no mercado com preços altíssimos. Então, tem uma relação até, muitas vezes, de dor na relação entre o consumidor e o preço. Preços muito altos podem gerar uma dor para o consumidor no fim das contas. Por exemplo, a própria gasolina. A gente também já viu alguns casos, não só no nosso país, como em outros, às vezes até protesto por causa de preços muito altos, né? Então, a precificação correta tem, de fato, um impacto não só para a empresa, mas também impacto no consumidor. E vamos lembrar que, se o consumidor não está satisfeito com o preço, a compra não acontece. Se não acontece a compra, a empresa não tem receita. Se ela não tem receita, ela vai arcar só com os custos e ela vai ter um prejuízo ali na operação dela. Então, acho que a primeira pergunta que salta quando faço essas diversas provocações até agora será, né? Será que onde eu trabalho, se eu for uma pessoa autônoma, será que os preços, a minha estratégia de precificação está correta? O que eu tenho hoje está maximizando ou não o resultado da minha companhia, até mesmo da minha empresa, ou se não, de onde eu trabalho, tá? Então, vou começar aqui bem pelo começo, um pouco do conceito de como a gente precifica um produto. É muito comum escutar que, para precificar um produto, um serviço, você tem 3 maneiras, são as mais populares, tá? Que a gente escuta no mercado. Uma delas é o cost-based. Cost-based nada mais é que você precificar com base no custo do produto. Depois a gente tem aqui esse competition-based, que é você precificar algo com base no preço do seu principal competidor ou de algum competidor que tem um produto ou serviço semelhante ao seu. E o terceiro, que é o value-based, que é você precificar com base no valor que o seu produto ou o seu serviço traz para esse consumidor, tá? Então, começando aqui com cost-based, vamos ter um par de situações para a gente pensar um pouco juntos. Então, imaginem, deixa eu só colocar o pointer aqui para facilitar. Imaginem que nessa barrinha aqui, quanto mais para cima, maior o preço, quanto mais para baixo, menor o preço. E o nosso custo está mais ou menos por aqui, tá? A empresa decide usar essa metodologia de fazer preços com base no custo e ela define que o preço ofertado vai ser este daqui, porque ela quer ter uma margem alvo de, não sei, 70%, 80%, que seja. Ela define uma margem alvo, botou essa margem, esse markup em cima desse custo e chegou num preço ofertado para o consumidor. Mas,
O consumidor, né, a gente, quando vai olhar a gôndola do mercado, a gente tem na cabeça um preço que a gente está disposto a pagar por aquele produto. Então, nesse cenário que eu montei, o preço que o consumidor estaria disposto a pagar pelo produto está acima do preço ofertado da companhia. Como a companhia usou esse cost-based e ofertou esse preço, aqui a gente vê que o preço do consumidor está acima do preço ofertado, vai sim, de fato, correr aqui uma transação, uma compra, mas todo esse pedaço aqui de diferença de dinheiro, de preço, é um lucro potencial que não foi capturado pela companhia porque ela usou a estratégia de preço de cost-based, de usar o custo do produto, botar uma margem-alvo e aí sim chegar no preço ofertado. Tá? Então, nesse cenário, a empresa estaria prejudicando porque ela perdeu esse lucro potencial. Uma outra situação, também coloca aqui o custo por aqui, fala que o preço ofertado vai ser esse, então eu defini uma outra margem, tá? Putz, quero ter uma margem de 90% em cima do meu custo. Tá? Só que agora o consumidor ele está disposto a pagar menos do que eu ofertei. Claro, vai ter pessoas que vão comprar esse produto, mas muito provavelmente acontece na situação 2, nesse caso do cost base aqui, é uma demanda potencial que não foi capturada porque você botou o preço muito alto. Tá? Então, nesse cenário também, a companhia acabou deixando dinheiro na mesa. Tá? Indo agora para essa parte de competition based, ou seja, usar os preços da concorrência para você precificar o seu produto, e aqui acho que até fica delicado, porque se precificação, como eu comentei até agora, é tão importante para a companhia, é estranho a companhia terceirizar a precificação dela para os concorrentes dela, acreditando que eles precificam bem e posicionando entre eles ou num match de preço, né, igualando os preços com ele, ela vai estar no ótimo possível de venda. Tá? Então, nessa situação 1 aqui, a gente tem dois concorrentes, o concorrente A e o concorrente B, que estão nessa linha de preço aqui, e a empresa C, definiu ficar entre os dois, né? Nem muito barato, nem muito caro, para lançar o nosso produto. Mas, como eu comentei, o consumidor tem na cabeça um preço que ele pagaria por aquele produto ou serviço, e esse preço aqui, neste caso, ele está acima do preço que a empresa C, a gente, definiu aqui para este produto. Como a gente definiu com base na concorrência, a gente não olhou o consumidor, a gente viu que nesse cenário também tem um lucro potencial que a gente não capturou. Se a gente tivesse cobrado um pouco mais, ou seja, nos baseados no quanto o consumidor está disposto a pagar por aquele serviço ou produto, a empresa teria ganho mais dinheiro nessa situação. E uma situação 2, também semelhante, tá? De novo, preço à concorrência do produto do nosso concorrente B lá em cima e o nosso concorrente A aqui embaixo, a gente também decide precificar dessa forma intermediária, só agora o consumidor está disposto a pagar menos. Né? Nesse cenário, assim como a gente viu no outro, tem uma demanda potencial que não foi capturada, né, por causa dessa decisão que a empresa teve de vou montar os preços dos meus produtos, ou seja, o principal negócio dela, eu vou terceirizar e deixar na mão do meu concorrente. E aqui o terceiro método, e esse é o método que não são todas as empresas que usam ele hoje, acho que ainda mais no Brasil as empresas estão evoluindo para esse caminho, mas a maioria das empresas não usam esse tipo de precificação, que é esse value based, que é o método que se baseia para dar o preço com base no valor que a pessoa dá para aquele produto. Né? Neste cenário, a gente vai ter sempre que o preço da empresa ou ele vai estar igual ao preço esperado pelo consumidor para pagar, né, que está disposto a pagar, ou um pouquinho abaixo. Tá? Como que a gente chega nesse preço que a empresa consegue saber quanto o consumidor está disposto a pagar para aquele produto? Aqui por trás disso tem muita pesquisa de campo, muita simulação técnica para a gente identificar. Então, tem alguns métodos de pesquisa que a gente usa em diversas empresas para você conseguir fazer simulações e exercícios, às vezes reais, né, com o consumidor, para que ele, de uma maneira, de alguma forma, ele revele para a gente a disposição que ele tem a pagar em cima daquele produto. Tá? Então, essa aqui é um pouco da ideia desse value-based pricing, e é ele também que permite algumas situações de variações de preço para o mesmo produto muito curiosas, tá? Então, por exemplo, se a gente for pensar numa commodity aqui, só água, se eu perguntasse para vocês quantas pessoas estão dispostas a pagar por uma água, muita gente fala, uma garrafa de 500 ml eu vou pagar R$2, alguns fala 5, 4, enfim, mas os preços não vão ser muito altos, porque a gente já sabe que a água é uma commodity. Mas, se a gente for agora no mercado, a gente vai encontrar
marcas que também vendem água, água com gás, por exemplo, e conseguem vender a preços exorbitantes muitas vezes. Então, tudo isso tem a ver com a disposição a pagar. Às vezes a pessoa está disposta a pagar um pouco mais por um produto que ela entende que seja mais premium. Então, o quanto alguém está disposto a pagar varia dependendo da situação, tá? Outro exemplo também, usando água, é algo que eu costumo sempre compartilhar com o pessoal no trabalho. Mesmo a água hoje sendo uma commodity, a gente sabe que a gente consegue ter água muitas vezes de graça, ou se não, um preço muito baixos. Imagina uma situação que a gente está no deserto, sem água, fica lá 3 dias sem beber água. A gente encontra um vendedor no deserto e ele fala assim, olha, eu tenho aqui uma garrafinha de água. Muito provavelmente a nossa disposição a pagar por essa água, mesmo a gente sabendo que a água é uma commodity e ela custa na média lá de R$2 a R$5, naquele momento, nessa situação, aposto que a maioria de vocês estaria disposto a pagar muito mais do que R$2 a R$5 por uma simples garrafa de água, porque agora a situação é outra, né? Eu preciso muito daquele serviço, aquele produto, então eu pagaria muito mais por ele, tá? Então, só para a gente tentar amarrar tudo isso aqui, deixar alguns pontos para vocês terem em mente. Quando a gente fala de precificação baseada no custo, esse cost-based aqui, é um tipo de precificação que não considera preços psicológicos, né? Que quando digo preço psicológico são aquelas barreiras de... Sabe como você vai no mercado encontrar? Essa bolacha custa R$ 9,99, um passe de R$10. Esse R$10 a gente chama de barreira psicológica ou preço psicológico. Tá? Então, essa precificação de cost-based não considera preço psicológico, ela não considera a disposição que um cliente, um consumidor tem a pagar por aquele serviço ou produto. Ele não acompanha a preço da concorrência, então você pode estar totalmente descompetitivo ou muito competitivo, a ponto de estar muito barato. E também você não considera aqui o impacto de uma elasticidade. Né? Será que se aumentar muito mais o meu preço, porque como eu sou cost-based, o meu custo aumentou em 50%, eu quero manter a margem, você vai acabando aumentando seu preço final também bastante. Será que por esse motivo, como você não considera a elasticidade, você não vai estar perdendo, no fim das contas, muitas transações e que isso gera uma perda de receita e lucro? Então, esse tipo de metodologia que muitas empresas no Brasil usam, tá? E no mundo também, ela tem esses problemas que você pode acabar deixando dinheiro na mesa, tá? Aqui, já voltando para aquele preço que eu falei para vocês, baseado no consumidor, ele é um tipo de estratégia de preço que ele acaba não considerando até mesmo o posicionamento, né, de novos produtos e preços, tá? Por exemplo, imagina que você lançou um produto totalmente novo, provavelmente você não tem concorrente. Então, como você vai precificar ele se você quer se basear no preço do competidor? Então, ele tem essa característica também, tá? E, além disso, mesmo ele acompanhando aumentos e reduções de preço, porque está baseado no consumidor, é como eu comentei, você terceirizou uma das principais ferramentas que a companhia tem para fazer resultado para o seu concorrente, né? Seria o mesmo sei lá, se a gente pudesse fazer o exercício de voltar aqui para a universidade, você pedir para o seu colega fazer sua prova e você confiar 100% na habilidade que ele tem para responder aquelas questões, né? É muito arriscado. E o último, e esse aqui é o que você vai conseguir ter captura de lucro e de resultado muito melhor que os demais modelos, é esse value based, que é essa precificação com base em pesquisa, com base na disposição a pagar, e para você chegar nele, a sua empresa precisa estar num nível de conhecer o consumidor e os dados internos, né, para você conseguir identificar qual é essa disposição a pagar. Tá? Existem vários métodos de pesquisa que auxiliam as empresas já hoje, por prestadores de serviços que já tem no Brasil, que ajudam as empresas a identificar qual é a disposição a pagar com base em pesquisa. Tá? Então, se eu pudesse deixar uma frase assim, para vocês terem em mente, qual que é a estratégia de preço que é boa para a companhia? A melhor estratégia de preço para a companhia é aquela que maximiza o lucro da empresa. Aqui não tem muito segredo. O ponto é, será que a gente sabe ou não se a gente está nessa melhor estratégia de preço? Muito provavelmente, se a empresa onde vocês estão atuando hoje trabalha com cost-based, muito provavelmente ela está sim deixando dinheiro na mesa e ela tem uma oportunidade de tentar migrar para outros métodos de pricing, até chegar nesse nível até de value-based pricing, e você conseguir capturar mais resultado, tá? Então, vou recuperar um ponto que eu comentei até sobre a situação da água. Tem esse conceito que, no fim, eu poderia condensá-lo na seguinte frase. É importante a gente conseguir oferecer o preço certo para o cliente certo, no momento certo. Se você está no deserto, muito provavelmente você vai querer oferecer só algo um pouco mais caro.
Claro, vou até trazer um exemplo desse tipo de situação que aconteceu, se não me engano, foi num Rock in Rio que teve no Brasil alguns anos atrás. Teve um fornecedor de comida que, durante o evento, praticou um aumento de preço altíssimo. Sei lá, fora do Rock in Rio, ele venderia seu produto por R$ 5 e acabou vendendo, sei lá, por R$ 15. Foi um aumento tão abusivo que no dia seguinte apareceu no jornal. Então, de fato, as pessoas ali dentro estavam dispostas a pagar mais. Mas depois a empresa acabou lidando com um risco de imagem tão grande. Será que compensou tudo que ele... esse ganho que ele teve naquele dia, será que compensou depois com o risco de imagem que ele teve? Então, mesmo a gente conseguindo variar nosso preço, né, ter esse preço certo, para a pessoa certa, no momento certo, a gente que trabalha com preço, e vocês que já trabalham, se forem trabalhar, é muito importante ter cuidado. Será que eu não vou estar aqui rompendo ou entrando num terreno delicado, onde pode depois prejudicar a imagem da minha empresa? Tá? Mas também, olhando do outro lado, por exemplo, digamos que a gente tem aqui uma empresa de sorvete. E a gente sabe que durante o verão faz muito calor. Muito provavelmente, se você aumentar o preço do nosso sorvete durante o verão, você vai ter um impacto muito pequeno, né, na sua demanda, e o seu aumento de preço com certeza vai conseguir fazer com que a empresa aqui capture ganho de receita e lucro muito alto. Então, eu comento, ter o preço certo para a pessoa certa no momento certo é muito, mas muito importante e crucial para a estratégia de uma companhia. Tá? Então, vou aqui fazer mais um outro exemplo disso que eu comento de você poder variar preço com base em situação. Coloco aqui uma curva, né, o famoso gráfico aqui de preço e demanda, para a gente fazer alguns exercícios, tá? Então, coloco aqui a nossa curvinha da demanda, de uma maneira bem simples. Faço o seguinte exercício. Uma empresa aqui cobra esse preço 1, e neste preço 1, a demanda por esse produto é esse Q1 aqui. A receita dessa empresa é basicamente dada, né, e expressa pela área desse quadradinho aqui amarelo, tá? Agora, se a gente pudesse ter vários preços para atender várias pessoas, porque, de novo, as pessoas têm disposição a pagar diferente. Sei lá, eu gosto muito de água com gás, e se alguém aqui não gostar tanto, então você vai querer pagar menos do que eu por esse produto. Então, a gente tem disposições distintas. Mas será que a empresa consegue, de alguma maneira, cobrar mais de mim, Daniel, e menos de você que não gosta tanto assim de água? Existem formas de acontecer isso hoje, tá? Vou contar um pouquinho dela para vocês. Então, fiz aqui um exercício. Se a empresa pudesse cobrar um P1, a gente teria essa curva, nessa tabelinha amarela aqui de resultado. Se ela pudesse cobrar também P2, e ganharia mais esse azulzinho, e ela cobrasse um P3, que traria aqui as demandas nesse Q3, o resultado dela aumentaria muito, porque agora ele deixa de ser apenas a área amarela como resultado e passa a ser o amarelo, o azul e o cinza. Então, é muito mais receita para a companhia, porque ela conseguiu praticar essa diferenciação de preços, tá? Hoje, as empresas já praticam isso, através de uma prática que a gente chama de segmentação ou clusterização de seus clientes e produtos, tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vou ter um exemplo aqui bem claro de cliente, também vou mostrar o produto para vocês. Vou mostrar aqui. Olhando aqui produto, aqui eu peguei no Google, não tem muito tempo, né? Uma tabela de preços de um mesmo voo, tá? Se a gente for olhar aqui, ó, esse aqui é o dia que esse voo vai voltar. Então, ele vai partir na quinta-feira, dia 27. Repara que o preço para essa mesma partida varia. Sai de 274 até 229. Ah, mas é porque você está mudando a volta. Sim. Você concorda que o produto ainda é o mesmo, né? E ainda é você entrar no avião, sentar naquela aeronave e ela te levar para algum lugar. E os preços estão variando com base na forma que eu voltar. Então, se eu for voltar, talvez, aqui num domingo, eu vou pagar mais do que se eu voltasse num sábado. Né? Então, de alguma forma aqui, a empresa conseguiu diferenciar os preços com base no produto que ela está ofertando. Que produto é aqui? É a ida e a volta, é esse voo. Então, mudou um pouquinho ali o produto, ela variou o preço e aqui ela consegue capturar bastante receita. Aqui já um outro exemplo também, ainda de mercado aéreo. Não sei se vocês repararam em alguns sites, vocês conseguem ver que tem essas 3 opções, né? Uma bagagem de mão, botar mais mala, um assento maior, etc. E os preços finais variam. Se eu sou uma pessoa que dou muito valor para sentar num lugar com muito mais espaço, eu estou disposto a pagar muito mais por essa passagem.
e aqui é dessa forma que ela consegue também até mesmo diferenciar o produto dela, tá? Então, hoje, na prática, como vocês podem ver, as empresas já praticam clusterização e segmentação de preços, tá? Aqui é importante até comentar que quando a gente faz esse tipo de exercício, a gente tem que tomar cuidado para que a segmentação não vire uma discriminação, tá? Teve um caso recente de uma empresa também que vende passagem aérea, que ela fez uma tática de preços que foi a seguinte: quem acessasse o site dela de fora do país via um preço muito mais alto de quem acessasse o site dela dentro do Brasil. Isso, no caso, é uma discriminação, né? Isso tem que tomar muito cuidado com essa prática. Então, quando a gente pensa em preço, a gente tem que olhar um pouquinho de tudo. A gente quer maximizar o resultado da companhia, mas tem que tomar também cuidado com a imagem dela e também com as leis do país, tá? Então, acho que com tudo isso que eu tentei falar para vocês, de segmentação, de forma de precificação, se é baseado no custo, se é baseado no valor, a mensagem que é muito importante é: não deixe o dinheiro na mesa. E a área que é responsável por isso nas empresas, né, e está ficando cada vez mais responsável por isso, é essa área de pricing e de revenue growth management, tá? Então, não deixe dinheiro na mesa, e é através dessas práticas que eu comentei com vocês: segmentação de produtos, clientes, método de precificação via value based, são as maneiras que a empresa tem para conseguir não deixar dinheiro na mesa. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, que é como que a gente consegue identificar se de fato alguma ação aqui que a gente fez de preço trouxe ou não trouxe dinheiro. De onde eu tiro essa informação? Então, aqui não tem muito mistério, né? Hoje a gente está no mundo da informação, no mundo dos dados, e é essa ferramenta, né, informação, que vai ajudar as empresas a ver se o pricing dela, se a gestão de receita dela está trazendo mais resultado ou não. Então, hoje, quando a gente pensa em informação e dados, eu vou dividir aqui em dois cenários, pensando nas empresas, né, em dados internos e dados externos. Quando a gente pensa em dado interno, eu estou pensando aqui em histórico de venda, o dado que o próprio consumidor deixa para a gente, que é: se a gente tem uma loja, sei lá, que vende roupa, se a gente vê que sempre vende mais sapatos, a gente recebeu a informação do consumidor, de alguma maneira. Então, o nosso dado de venda, essa compra do consumidor passa informação para a gente, isso é um dado interno muito importante. Projeções que a empresa faz internamente, isso também é um dado muito relevante para a gente. Modelos preditivos, modelos de oferta, também são dados internos que são super importantes. E também aqui, por último, não menos importante, resultado de teste, cálculo de ROI das ações e etc. Já na parte externa, aí tem bastante coisa também, tentei simplificar um pouco, mas estou falando de dados macroeconômicos. Então, inflação, PIB, inflação da alimentação fora do lar, inflação de calçados, etc. Dados da concorrência. Se você conseguir ter acesso aos preços da concorrência, ou são os produtos da concorrência, isso é, sim, uma informação valorosa para a empresa. Por mais que você não queira seguir os preços dela, né, dá para ela essa habilidade. Ter essas informações externas é muito valioso para a gestão de price, tá? Pesquisa de tendência. Então, para onde será que o consumidor está indo? Como ele está pensando? Será que esse público mais jovem que está vindo aqui, como que ele consome? Será que ele consome igual, não consome igual? Será que ele se preocupa muito mais com a forma que as empresas se posicionam e etc. Então, ter pesquisa de tendências, são dados externos, também ajuda muito na nossa gestão daqui de preços, tá? Projeções externas, então quanto o país vai crescer, ou se não, quanto aquele segmento que a empresa está inserida, a indústria que ela está inserida vai crescer ao longo do tempo. São informações valiosas e cruciais para uma boa gestão de receita da companhia, tá? Então, os dados podem ajudar a gente a medir resultado. Acho que é importante vocês terem em mente que uma gestão de pricing bem feita é garantir que você mostre o resultado das suas ações. Então, saber o resultado do que a gente fez é crucial, porque se a gente não consegue mostrar o resultado que aquela ação de preço trouxe, é muito provável que o acionista, a liderança ou o dono da empresa não vai conseguir entender o quão valoroso foi todo o nosso trabalho de gestão de preço aqui. Então, fez algo de preço, é crucial medir esse resultado. E para medir o resultado, a gente precisa de dado, né? Informação transacional e etc. Analisar. Então, o dado pode ajudar a gente a analisar o que acontece dentro do negócio. Quais são as oportunidades? Como o meu consumidor compra? Será que ele compra mais de manhã, de tarde ou de noite? Então, essas informações, esses dados, são muito importantes para a nossa gestão de preços.
tudo que a gente faz, se possível, é importante que a gente teste, simule. Fez uma ação de preço, se possível, tenta deixar um grupo sem receber essa ação, para você conseguir fazer uma prática de que a gente chama de teste AB, para a gente conseguir identificar se o ganho de receita que eu tive foi por causa de preço, ou foi por causa de temperatura, ou foi algo sazonal, sempre naquela semana a receita sobe. É importante que o profissional que está fazendo a gestão da receita da companhia, do lucro da companhia, do preço da companhia, consiga mostrar claramente para a sua liderança que aquele aumento do resultado venha de preço, tá? E escutar o consumidor. A gente tem que ter muito claro na cabeça de que, no fim, quem consome é o consumidor. A empresa precisa escutá-lo. Se o consumidor não vê valor naquele produto, ou ele não está disposto a pagar aquilo, você não vai ter venda. Então, é muito importante que as empresas estejam antenadas em como o consumidor está valorizando o seu produto, tá? Isso, como eu comentei, esse é um dado que ajuda muito na gestão de preços, tá? Aqui eu trouxe uma frase que o pessoal, que a gente costuma usar até no trabalho, não só no McDonald's, mas também em diversas empresas, já ouvi essa mesma frase, que é o fail fast, learn faster. Então, traduzindo, seria errem rápido. Errar, no caso aqui de preços, não é tanto problema. É importante que você erre pequeno. E se você errou, que você seja pequeno e seja rápido, porque você vai tomar aprendizados com isso e você pode melhorar muito, muito mais o resultado da sua companhia. Fez um movimento de preço, um grupo controlado, viu que deu errado, atende rápido, cancela aquele piloto, muda a estratégia de preço, então, e vai salvando, né, computando todas as informações que você tem de teste, movimento de preço que você fez, para que você, no fim, possa já saber antecipadamente o que alguns movimentos de preço podem fazer. É comum, às vezes, como, a gente queria fazer um desconto em algum produto de 50%. Se você já fez isso no passado, você já viu que deu errado, mas faça assim, pessoal, a gente já testou, as condições são muito parecidas, a gente não precisa aplicar essa prática de novo. Não deu certo. Então, testem as coisas, aprendam rápido e salvem, né? E computem os resultados, que no fim é um dado muito valoroso para a gente, tá? Então, acho que quando a gente está falando aqui de preço, falei de bastante coisa, a gente está num grande mar aberto, né, de oportunidade. E o que eu costumo falar para minha equipe, que é muito bom estar no mar aberto de oportunidades, ainda mais, digamos que você está numa empresa hoje que faz a prática de fazer preço com base em custo, você tem uma oportunidade enorme de conseguir migrar a sua precificação para uma forma mais científica, mais baseada em dado, mais baseada no valor que o consumidor quer pagar. Mas, por ser um mar muito aberto, às vezes a gente fica meio que sem rota, né? Sem norte. Mas por onde eu começo? Para onde eu vou? Como é que eu faço? Tá? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, e é por isso que eu trouxe aqui como se fosse uma rota de pricing, tá? Também vou botar mais um gráfico aqui. Imagina que nesse eixo aqui a gente está falando de uso de dados, então quanto mais para cima, mais intensivo é o uso de dados numa companhia, quanto mais para a direita, mais sofisticado é a precificação dessa empresa, tá? Então, vou separar em 4 grupos. O primeiro, que está aqui na pontinha, que tem um uso de dados menos intensivo e com uma sofisticação em pricing um pouco mais simples. É comum escutar o termo primitive pricing, nada mais é que aquele pricing mais primitivo. O que é isso? É aquela pessoa que faz meio que no feeling. Tipo, olha, eu acho que esse produto custa R$20. Ou são aquelas empresas que falam assim, olha, o custo desse produto é R$10 e eu quero ter uma margem de X%. Tá? Então, é um grupo de empresas que usa poucos dados internos e externos e tem uma baixa sofisticação em precificação, porque ela faz com base no feeling dela, no que ela acha, e também usa muito essa estratégia de basear os seus preços nos seus custos. Já um segundo passo aqui, uma evolução dessa parte, que você já passa a usar um pouco mais os dados que a companhia tem, você passa a ter também uma sofisticação um pouco maior em pricing. Que às vezes você usar aqui, a gente chama aqui de reactive pricing, né? Então um pricing mais reativo, que é uma empresa que já passa a usar um pouco mais de Excel e faz uma análise mais simples, tá? Olha mais a concorrência, tenta botar seu preço meio que em linha com o que a concorrência está praticando, que já é melhor muitas vezes que esse pricing mais primitivo, mas que ainda tem muita oportunidade na mesa. Então, se hoje você identifica que a sua empresa está aqui, um segundo passo provavelmente pode ser já começar a migrar para cá, tá? Qual que é o terceiro passo? De novo, terceirizar para o concorrente a sua principal alavanca não é bom. Então,
a gente vai chamar aqui de pricing adaptativo, né? Já é uma empresa que já olha mais os dados, já se baseia muito mais em fatos, tá? Ele já escuta um pouco mais o consumidor. Então, ele já está saindo dessa parte de análise mais simples e feitas em Excel, ele já deixa de usar um pouco aqui os preços do competidor e o cost plus de estratégia e já usa mais dados para basear a sua formação de preços. E o state of art, né, o estado da arte da precificação, é o que a gente chama às vezes aqui de superlative price. Então, esse pricing é o que é um pricing muito mais sofisticado, que tem uso muito intensivo dos dados, né? Ele é mais complexo, ele usa segmentações, alguns chegam ao nível de conseguir precificar o preço para cada cliente ou o preço para cada loja, é algo mais micro, tem variações de preço por tipo de canal e etc. E já tem umas ferramentas para fazer gestão de pricing que são muito mais complexas. Então, já olha a pesquisa, tem uma modelagem de inteligência artificial por trás, etc. E vai ser uma empresa 100% baseado em experimento, em dado. Então, esse daqui, se a gente fosse chamar dessa rota, vocês vão conseguir, até olhando o que a gente falou até agora, identificar onde vocês estão. Como está a minha empresa? Já estou aqui? Estou aqui? Isso aqui já dá um caminho para a gente não ficar muito caindo nesse mar de oportunidade muito aberto e no fim você não sabe para onde ir. Por isso que eu trouxe essa rota para ajudar vocês a entenderem onde vocês estão hoje, tá? Como se fosse aqui uma régua, tá? Então, vou retomar um pouquinho. Será que hoje eu sei se a minha estratégia de preço está certa? Agora que a gente viu tudo isso, então, com base no pouco que a gente conversou, você já vai conseguir saber se a empresa onde vocês estão tem ou não tem oportunidade de preço. Então, agora eu vou trazer um pouco, né, das melhores práticas para vocês entenderem um pouquinho mais, né, que talvez vocês já podem aplicar amanhã na empresa de vocês, que já pode sim trazer um ganho mais imediato. Mas lembrando, muito importante que depois vocês façam uma medição disso, tá? Então, vou retomar aquele lá no comecinho que falei que no fim, revenue, growth management e price parece difícil, mas a gente está falando aqui no fim de ganhar mais dinheiro, tá? Mas para a gente fazer isso, é muito importante a gente ter uma estratégia de preço muito bem definida e, como eu disse, baseada em dados, tá? Quais são as boas práticas que eu posso deixar para vocês? Não, deixei algumas mais simples, porque sei que facilita depois vocês apanharem um pouco de tudo isso que eu falei em algumas pequenas pílulas aqui de pricing e revenue, tá? Muito cuidado com desconto, principalmente muito agressivo. Assim, acho que nesses meus 10 anos de experiência, o que eu tenho visto que esses descontos muito agressivos, às vezes, não trazem o resultado esperado. Imagina que uma empresa vende um produto hoje por R$10 e ela faz um desconto de 50%, e para você, pelo menos, compensar a sua receita, você tem que dobrar a sua venda. Será que isso é factível? Então, cuidado com desconto muito agressivo, tá, pessoal? Ah, a gente fez um produto novo, quero descontar para já experimentação. Tudo bem, mas não deixa então massivo. Dá só para a primeira experimentação. Ah, usa um aplicativo a primeira vez, toma um desconto. Na segunda, tenta já evitar essa prática. Porque se você acostumar o seu consumidor sempre com um preço descontado, depois de um certo tempo, o seu preço descontado vira o seu preço regular. E a pessoa só vai comprar quando estiver naquele desconto, tá? Então, muito cuidado com isso nas empresas de vocês. Precificação distinta por canal de vendas. Como eu comentei, segmentar preços, né, clusterizar, seja por cliente ou por produto, sim, pode trazer muito, mas muito dinheiro para vocês. Mas é importante que vocês também meçam isso e tenham cuidado. Quando for pensar em estratégia de preços distinta por canal, é importante que, no fim, o responsável por pricing olhe tudo isso como um todo. Porque não faz muito sentido você fazer que a pessoa, sei lá, saia de um ambiente físico e vai para um ambiente digital. Vou até usar um exemplo de um restaurante que vende marmita. Você pode comprar lá a comida fisicamente, ou você pode pedir por delivery. Se você fazer uma precificação distinta para o canal, você pode sim ganhar mais dinheiro. Mas agora, se você faz um preço muito mais baixo, ou no físico ou no delivery, no fim, um segmento, um canal pode estar canibalizando o outro. E no fim, pode ser sim que isso não traga dinheiro para a companhia, tá? De novo, acho que essa frase é muito importante. Evite, o máximo possível, fazer sua precificação baseada em custo. Como eu comentei, você pode estar deixando muito dinheiro na mesa, tá? Fail fast, learn faster. Testing, tá? Viu que deu errado? Encerra o teste.
salva essa informação, aprende, muda e avança para frente, tá? Muito importante esse mindset, esse tipo de pensamento, porque essa é a forma que as empresas conseguem ir testando e evoluindo e aprendendo bastante, tá? Segmentação de preços, como eu comentei, é diferente de discriminação. Então, muito cuidado quando for segmentar para você não acabar ferindo até mesmo uma lei do seu país e você, no fim, acabar mais discriminando do que segmentando. Eu sei que a linha é muito tênue e por isso é muito importante ter cuidado. O profissional de pricing é uma pessoa que fala com diversas áreas da empresa, comercial, marketing, finanças, mas tem que falar também muito com jurídico para entender se o que você está praticando de preços, se é legal ou não. E aqui vou deixar uma frase que eu tenho usado muito no meu dia a dia, que é: esse profissional de pricing tem que usar ao menos, eu acho, passar a falar muito mais do os dados mostram que isso é melhor que aquilo. Então, esse profissional tem que ter isso na cabeça. Se hoje eu uso muito, eu acho, muito provavelmente você está naquela fase mais inicial de pricing, você tem um caminho a trilhar e tem muita oportunidade que isso, no fim, vai trazer muito ganho para a companhia. E para fazer isso, você tem que começar a capturar dados, seja eles internos e externos, para você conseguir, no fim, ter uma precificação mais assertiva. Só, eu sei que falei muito, acho que consegui cumprir meu tempo, espero. Obrigado a todos, mais uma vez, obrigado pelo convite aí do Lab Marketing da FIA. Dúvidas, eu deixei meu contato aqui e fico à disposição. Não sei se tem pergunta aí no chat, Marcos. Se tiver, Tem sim, Daniel. eu já estou à disposição. Tem sim, tem algumas perguntas interessantes. Obrigado pela apresentação, foi bem, o time, a velocidade, tudo perfeito. E tem aqui algumas perguntas interessantes. Eu vou começar com a pergunta da Cavita, que foi, enfim, quem fez o primeiro convite para você, que é o seguinte, basicamente ela está falando, ok, capturar valor, ser mais assertivo, segmentar preço por cliente para uma companhia aérea, ficou mais ou menos claro como fazer isso, alguns caminhos. E no caso de empresas de bens de consumo de massa, que o preço está ali na prateleira, quer dizer, como é que eu consigo utilizar dados, conhecimento, para eventualmente, se é que eu consigo, precificar de forma mais assertiva, de acordo com a circunstância, de acordo com o cliente? Como é que funcionaria nesse caso? O que você pode compartilhar conosco? Estou imaginando que a Cavita aqui está pensando mais do lado de empresa para empresa, lá, uma Nestlé que vende a sua caixa de bombom para Pão de Açúcar. Como é que ela sabe se o que ela está fazendo está acurado? Não. O que eu entendi é o seguinte, é o chocolate que está na prateleira do Pão de Açúcar. Todo mundo que entra naquela loja naquele dia, dezenas de pessoas, centenas de pessoas, tem predisposições diferentes. Sim. Para preço. E aí, tem algum jeito de trabalhar isso ou não? Tem sim. Vou dar 2 exemplos, tá? Por exemplo, os mercados hoje não praticam o mesmo preço do bombom em todos os mercados. Se você for hoje no mercado num bairro, sei lá, talvez o bairro de Pinheiros, vai ter um preço do mesmo chocolate mais caro do que se você for, talvez, para uma região não tão abastada, sabe? Com uma renda per capita tão alta. Então, hoje eles já fazem isso. E Por loja. Por loja, tá? E agora, olhando na visão por consumidor, um caminho também é via aplicativo. Muitos mercados hoje já têm um aplicativo e onde você pode trabalhar com descontos. E muitas vezes o desconto não é igual por pessoa, tá? Se eles percebem que o Daniel é uma pessoa que gosta muito de chocolate, muito provavelmente o desconto que eu vou ver é menor do que das outras pessoas, porque se eu gosto muito, estou disposto a pagar mais por ele, tá? Então, hoje isso já é feito. Tá, mas aí está na mão do varejo, que obviamente é quem está mais próximo do cliente final e tem tanta quanto a capacidade para fazer a segmentação. Sim. Do ponto de vista da indústria, eu pelo menos estou pensando aqui, eu não estou encontrando ainda um jeito de fazer isso. Também tem como, claro que a gente sabe hoje que a gente tem leis de LGPD que não permitem que essas empresas troquem informações, mas, de qualquer forma, por exemplo, o produtor também consegue fazer pesquisa para ele ter uma ideia de mais ou menos de qual que é o preço disposto a pagar pelo consumidor. E, além disso, quem produz tem toda a informação de estoque. Então, ele sabe se tem, talvez, será que tem algum período do ano que vende muito mais chocolate? Tipo Páscoa. Então, provavelmente, eu deveria, neste momento, até mesmo repassar um pouco mais aqui de preço para os varejistas. Tá? Então, tem forma assim, mesmo quando ela não sabe o sell-out, né, a venda final ali para o consumidor. Tem maneiras, e até mesmo tem empresas que têm driblado isso e driblado muito bem. Se a gente pensar que, acho que é a Ambev, né, que
Hoje ela tem o Zé Delivery, se não me engano, o Zé Bebidas, ou Zé Delivery, que acho que é deles, e no fim eles estão vendendo o produto deles, muitas vezes, direto para o consumidor. E agora ele vai ter informação como se ele fosse o varejista. Então tem forma, sim, dessa empresa que está por trás ter essa informação, tá? Legal. Tem uma pergunta aqui interessante, né? Você colocou ali a frase, né? O fail fast, learn fast. Um dos participantes perguntou: você tem um exemplo de uma situação em que isso aconteceu, seja com você, ou que você observou no mercado acontecer, enfim, na prática, né, isso aconteceu, né? Um exemplo do falhar rápido e aprender rápido com o erro. Tenho. O bom desse mundo digital, ainda mais quando a gente fala de aplicativo, é que a gente tem informação muitas vezes online, tá? Então, digamos que, não vou falar qual foi a empresa, mas sei lá, eu fiz uma promoção no app com desconto muito agressivo e eu consegui ver naquele momento que não estava trazendo gente nova para a loja, mas no fim as pessoas que já iriam na loja passaram a usar o desconto. Eu já sei que eu errei, o que a gente fez? Encerro o cupom, encerro a promoção. Então, isso é possível sim, as empresas já fazem isso hoje. Uhum. Tá. Mas, de novo, você tem que ter acesso a essa informação de maneira rápida para você conseguir errar rápido, né? E errar pequeno. Também não vai, errar grande não é aconselhável. Legal. Tem uma pergunta aqui que eu fiquei com um pouquinho de dúvida de qual que era a intenção da pergunta por parte aqui do participante, mas ela me lembra, acho que eu entendi, e de todo modo a pergunta que eu vou fazer é uma pergunta que até eu gostaria de fazer, né? Quando a gente está falando de compra e venda de serviços, no caso do B2B, e quando você lida com o comprador, né? Uhum. E aí tenta pensar, Daniel, sobre a ótica de quem compra, que também busca, né, uma relação construtiva com quem vende. O Uhum. comprador fala, ó, né, o valor desse serviço é tanto, me manda a melhor proposta que você, né, tem para você. Você acha que faz sentido? Né? Como é que você enxerga pessoalmente esse tipo de teto, né? Quer dizer, o comprador fala, então, né? Quer dizer, o budget, o orçamento, e eu que vendo serviço, sei que isso acontece às vezes. Tá. Sim, esse é um dos mais difíceis de pricing, mas vi uns casos muito interessantes como eles fizeram a aplicação do que eu acabei de contar para vocês para esse cenário mais de você prestar um serviço para uma empresa, por exemplo, lá. Vou pegar o caso de uma empresa que vende, sei lá, máquina para um terceiro e essa máquina é para ela fazer algum tipo de serviço, para fazer exame médico, por exemplo, né? A negociação a gente sabe que é mais difícil porque ele fica pedindo proposta e ele tenta fechar sempre na mais barato. Porque, claro, a empresa está comprando o serviço ou o equipamento, quer ter o menor preço possível, porque ela quer reduzir custo, né? No fim, a função de maximizar lucro, ela pode ser feita via maximização de receita em conjunto com a minimização do próprio custo. Como é que essa empresa fez o pricing dela com base no valor? Foi muito bacana. Eles mapearam o quanto a máquina deles era melhor que as demais do mercado e quanto as empresas teriam um ganho de eficiência ou até mesmo redução de custo com a compra da máquina dela versus o concorrente. Quando você muda para esse cenário, é muito difícil o comprador ir para essa parte do mas eu quero pegar a menor proposta, porque você está mostrando para ele, você vendedor, por isso que é importante até price estar nesse cenário, estar próximo do comercial, que assim, olha, a minha máquina tem este preço acima do mercado porque eu reduzo o seu custo em X%. Então, existe um valor econômico que beneficia o comprador de comprar esse equipamento e documento com você, da empresa que a gente trabalha, do que da outra. Tá? Então, é possível hoje. Isso se chama EVC, tá? Essa pessoa que perguntou por na internet chama Economic Value to Customer. Vai achar alguns textos de price relacionados a isso, que é especificamente para essa situação de B2B, tá? Não Legal, sei se eu legal. respondi a Obrigado. pergunta. Não, respondeu sim. E tem uma última pergunta que eu queria fazer, por conta até do nosso tempo aqui, que estamos próximo das 8 horas. Você acabou falando durante a apresentação de algumas questões de imagem, a questão do jurídico, a questão dos dados, a questão legal e tal. Se você pudesse fazer um resumo de quais são as principais implicações éticas, né? Quer dizer, quando eu penso na estratégia de preços, quais seriam? Sei lá, três principais, se aqui três seria um número suficiente. Ixi, Você difícil, hein? falou, você falou da questão do Rock in Rio, né? Quer dizer, pô, super desagradável, né? Quer dizer, Super. você está lá, você é consumidor da marca, falou, que legal, o McDonald's está aqui. Aí você chega lá, né? Quer dizer, está o triplo do preço. Falou, pô, o McDonald's está aqui tirando proveito da minha Uhum. vontade de comer, sei lá, um lanche do McDonald's. Tá. Ó,
Essa foi uma conversa que eu já ouvi também de outros segmentos. Essa conversa, até mesmo com a equipe de legal, é difícil, tá? Porque, em teoria, na lei, muitas vezes não está tão claro isso, tá? Então, às vezes, tem muito mais até o risco da percepção do consumidor. A princípio, se você não pesquisa nada com o consumidor, não tem como você saber se ele vai achar bom ou ruim aquele preço mais alto ou não. Então, sem pesquisa, muito difícil responder essa pergunta, tá? E que a gente faz e o que eu recomendo fazer. Caso vocês vão enfrentar um cenário desse, de um evento externo, e vocês tiverem a oportunidade de pesquisar com o consumidor antes, pesquisem. Tá? Para entender, olha, neste preço, como você se sentiria? Ou hoje, quanto você acha que custa esse produto? A pessoa vai ter uma percepção na cabeça dela. E se você chegasse no Rock in Rio, no Lollapalooza, etc., e o preço tivesse o triplo do valor? O que você acha? Ela vai responder para você. Isso já vai te dar muito insight se você está com preço abusivo ou não, tá? Então, você vai conseguir, com base nessa pesquisa, identificar talvez qual que é o preço que tem menos reclamação. Reclamar, o consumidor reclama, ninguém quer pagar mais, tá? Sim. Muitas vezes eu brinco assim, se a gente perguntasse para alguém quanto você quer pagar, eu falo, quer pagar quanto? Eu entendo que a resposta lógica das pessoas deveria ser zero. Se alguém perguntasse, quer pagar quanto nesse carro? Nada. Mas a gente sabe que não é assim. Existe até uma relação que a gente brinca de que o preço tem muito a ver com dor, às vezes, né? Então, sendo mais prático para tentar responder a pergunta, tá? Para saber o seu limite é via pesquisa. É muito difícil o jurídico falar qual é o caminho, porque não está claro na lei, tá? Pensando em aumento de preço por causa de evento específico, tá? Em situações como seguro, acho que tem bastante isso, tá? Eu não lembro qual foi o último caso que teve no Brasil, mas teve um caso assim, de que uma pessoa, o seguro acabou aumentando muito o preço dela, ou se não queria oferecer para ela um valor exorbitante, porque ela já tinha comorbidade. Isso tem um risco para a empresa altíssimo. É quantificável? Difícil, porque nem mesmo a área de legal sabe qual que é o risco atrelado àquilo. Mas você pode fazer simulações de tanto, de até quanto isso pode acontecer, e se aconteceu com alguma empresa do seu mesmo ramo, você pode ver qual foi o valor da multa, porque essas informações estão disponíveis muitas vezes na internet. Tá? Eu queria dar um pitaco aí na sua resposta, que eu acho que pode ajudar quem perguntou. A pesquisa, evidentemente, que ajuda. Às vezes a pesquisa não consegue medir a realidade, porque nem sempre você está exatamente na situação de compra, né? Tem aquela questão, mas é melhor um termômetro que nenhum e cabe um pouco do seu próprio julgamento quando recebe o resultado da pesquisa. Tá? De modo geral, o consumidor quer melhor e mais barato. Isso é uma resposta óbvia, mas aí tem as situações de comparação, aquela coisa toda. Mas é sempre bom, né, para quem fez a pergunta, a gente se colocar no lugar de quem compra. Né? Toda vez que eu acho que o consumidor vê que há alguém querendo levar vantagem, e você está se sentindo explorado, há um desconforto. Então, quando você percebe claramente o esforço de quem está vendendo, eu estou pedindo uma cerveja, estou ali na beira da água, a barraquinha está 2 quilômetros, eu entendo que vai custar um pouco mais caro. Agora, eu paguei o ingresso para entrar no Rock in Rio, aquela marca comprou o patrocínio, etc. Eu não tenho alternativa. Ou eu passo sede, eu pago 3 vezes mais. A pergunta que você faz, pô, o cara podia estar oferecendo pelo menos o mesmo preço aqui, etc. e tal, né? Quer dizer, já que eu estou aqui e tal, enfim. Então, se colocar no lugar do outro, de quem está comprando, às vezes ajuda também a fazer essa avaliação. Sempre bom. Bom, pessoal, tem 2 ou 3 perguntas que, infelizmente, a gente não vai poder responder por conta do nosso horário aqui, do limite de horário. Daniel, foi muito interessante, não é um tema fácil, mas é um tema relevante. Eu acho que você jogou aqui luz, né, nas discussões, nas dúvidas. Certamente a apresentação não responde tudo, né? Nem você sabe como fazer tudo o tempo todo, mas ela jogou um monte de luz aqui, muita luz em algumas questões complicadas aí do dia a dia, né, da precificação, da relação com receita e tudo mais, tá? Super obrigado, Daniel. Obrigado pela presença. Obrigado a todos que participaram do webinar. Depois o webinar ele vai para o canal do YouTube da FIA, do Lab Martin. Nós temos o canal do Lab Martin e também da FIA. E aqueles que participarem e quiserem indicar o webinar e conteúdo para algum colega que não pôde estar presente, depois pode fazer isso. Tá bom? Obrigado, Daniel. Obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado a você, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.